Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da FUVEST 2019, primeira fase, questão 21, que diz o seguinte. Em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a 30 graus Celsius e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, o que vai acontecer aí, né? Acho que a grande questão aí é a gente poder primeiro saber se o gelo derrete todo. Porque pode acontecer o gelo derreter todo e ficar todo mundo a 0 Celsius. Pode a quantidade de água quente que você colocou lá não seja suficiente para que o sistema fique acima de 0. Ou pode ser que seja o suficiente para que o sistema atinja a temperatura acima de 0. Então, vamos ver quanta energia precisa para derreter esse bloco de gelo aí, né? Então a questão é, o gelo derrete? Se o gelo derreter ou não, você vai saber o que vai acontecer no próximo passo, né? Quanto é que a gente vai ter de gelo aí, ó? Ele tem 50 gramas, então, ó. E tá a temperatura de menos 10 graus Celsius, legal? Então as continhas aí, né? Que macete. Delta, teta, opa. E que mole. Bem, que macete é a fórmula do calor sensível, né? Quando a coisa muda de temperatura. E que mole é a fórmula do calor latente. No caso aí, quanta energia você precisa fazer para esse gelo fundir. Legal? Então, ó, você vai ter que variar ela, temperatura de 10 graus Celsius. Então, ó, massa do gelo, 50 gramas. Calor específico do gelo, aqui, ó, meia caloria por grama, tá? E a variação de temperatura de 10 graus Celsius. Mas o gelo todo derreter, você vai ter que mole aqui, né? 80 calorias para cada grama, né? Como são 50, faz essa conta aí. Então você vai ter, ó, 50 multiplicado por meio, multiplicar por meio, mesma coisa dividido por 2, por isso que a gente chama de meio, né? Então 25 vezes 10, 250. Aqui eu tenho 40, que é 8 vezes 5, seguidos de 2 zeros. Então, 4.250 calorias são necessárias para fazer o gelo derreter. E quanto você vai precisar para fazer esses 200 gramas de água chegar a 0 Celsius, né? Para poder encontrar lá com o gelo, né? Você vai ter, mais uma vez, né? MC delta teta, né? Então, massa, 200 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura, tá 30 graus, você tem 6.000 calorias aí em jogo. Bem, então, dá e sobra. Você tem, além das 4.250 calorias, você ainda tem energia ainda para fazer o sistema aumentar de temperatura depois que passou de 0. Então, a sua resposta vai estar acima de 0 Celsius. Bem, daria para eliminar... Letra A, letra B não. Letra C não. Mantém a 0, daria para eliminar a letra D e daria para eliminar a letra E. Ou seja, está entre A, B e C por enquanto. Beleza? Então vamos ver o que acontece. Agora, ó. Ele vai chegar a uma temperatura de encontro. Então a primeira coisa que acontece com o gelo, ele vai receber uma determinada quantidade de calor, né? M, C, delta teta, do gelo. Depois você vai ter a fusão. Depois você vai ter M, vou chamar de C2, delta teta 2. Que aqui é depois de já atingir os 0 graus Celsius, você elevar ainda a temperatura. Legal? Mas, isso aqui do gelo, tá? Agora você vai ter a mesma coisa da água aqui, que vai ser M, chamar de M2. O C2 é o mesmo que esse C2 aqui, né? Porque é todo mundo aí já vai ser água nessa história aí. E você vai ter uma outra variação de temperatura. Somando isso tudo, você tem um equilíbrio. A quantidade de energia que entra, que sai, você vai ter que ter um balanço aí para poder equilibrar tudo no final. Legal? Então, qual é a massa de gelo? 50 gramas. Calor específico, meio.
Variação de temperatura, 0 menos 10, 10. Massa de gelo, 50. Calor específico, desculpa, calor latente de fusão, 80. Essa conta aqui, inclusive, a gente já fez, tá? Você não precisa refazer ela não, porque ela está aqui, ó, 4.250. Vou até deixar aqui, 4.250. Mais. Agora, ele vai aumentar de temperatura e isso aqui é o que você quer saber, tá? Você quer saber quanto é que vai variar de temperatura até chegar a uma temperatura final. Então, a massa, 50. Calor específico, C2, aí já é o da água, vezes a variação de temperatura. Temperatura final, chamada de θ, menos 0, que partiu do zero aqui. Legal? Agora, no caso da água, a massa é de 200 gramas. Calor específico também 1. E a variação de temperatura, ele vai chegar ao mesmo θ, só que em vez de partir do zero, partir do 30. Né? Essa aí seria a água quente aí dessa história. Legal? Então, essa conta aqui a gente já fez, dá 4.250, mais 50 θ, esse 5 ficou horroroso, ainda está ruim, mas agora dá para entender, 50 θ, mais, já vou aplicar distributivo aqui, tá? 200 vezes 1 é 200 mesmo, 200 θ, menos, isso aqui vai dar triplo zero, 3 vezes 2, 6, menos 6.000. Isso é igual a zero. Aqui, ó, quem tem θ para um lado, quem tem número para o outro. Então fica 250 θ vai ser igual a 6.000 menos 4.250, né? Então 1.000 menos 250 é 750, sobrou mais 1.000, então 1.750. Legal? Então, o θ vai ser igual a, cortar os zeros, ó, 175 dividido por 25. Gente, dividir por 25, nada impede você meter o braço aí, né? Mas que tal multiplicar por 4 em cima e embaixo, tá? Porque 250 vezes 4 dá 100. 4 vezes 5, 20, vai 2. 28 com 2, 30. 33 com 4, 7. Então, 700 dividido por 100, 7 graus Celsius vai ser a sua resposta bonitinha aí. Numa questão que não é tão difícil, tá? Não é impossível, mas vamos combinar que bastante trabalhosa, né? Ficamos então com a letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, recados finais, aula todo santo dia, deixa o like, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Drive na descrição do canal com um montão de recursos, sem falsa modéstia, tá muito bacana, dá uma olhada lá. E para todo mundo aí, aquele enorme abraço.